Olá vocês, estamos aqui com o programa Alô Cidade, hoje recebendo Barbosa Filho, aqui fazendo seus comentários sobre os assuntos, e também com a Maria das Reis, a popular Tia Nem, ela que é psicóloga. No programa anterior a gente estava falando um pouco sobre a questão da violência contra a mulher dentro dessa perspectiva psicológica mesmo, emocional, não tanto sobre a questão jurídica como nós fizemos no programa anterior, mas entrando nessa linha um pouco mais emocional mesmo do assunto. Eu quero falar aqui agora sobre um projeto de lei que, felizmente, ele foi barrado no Senado, na comissão Já saiu da psicologia. no CNJ, foi barrado, que é sobre o projeto de lei 1256 do senador Ângelo Coronel, senador baiano, inclusive, onde ele queria barrar as cotas obrigatórias de 30% para a participação política da mulher. Tia Nem, você como mulher, você que gosta de política também, que tem essa visão da participação da mulher de verdade em todos os espaços, que tem essa visão do empoderamento da mulher. Como é que você enxerga esse projeto de lei e como você enxerga também essa cota para mulheres dentro da política? Você é contra, você é a favor? Qual o seu posicionamento? Não, eu sou a favor. Os 30% tem que ficar lá. O Ângelo Coronel deu uma escorregada, vamos dizer assim, absurda. As mulheres que votaram em Ângelo Coronel devem estar todas irritadas, porque é uma conquista. Nós tivemos uma conquista dentro da política onde a mulher sempre foi relegada. Para votar, a mulher teve que lutar para poder votar. A mulher tem que lutar todos os dias para se posicionar. Aí quando a gente encontra uma posição dentro da política, onde os partidos que nos relegavam agora têm por obrigação nos colocar para competir de igual para igual, vem um senador da Bahia que me deixa envergonhada como mulher e como pessoa que gosta de política. Querer tirar de nós com uma estapafúrdia condição, porque o não sei que partido, as mulheres foram laranja. Ora, 2, 3 ou 4 mulheres vai definir um universo de mulheres do país inteiro? Quer dizer, ele tá querendo fazer com que todas as mulheres paguem por uma ou duas. E quantos homens são laranjas? Então os homens também vão deixar de ser candidatos? Vão deixar de ter o privilégio dos 70%? Porque mais laranja do que homens tem por aí na época da política? Cara que vai ser candidato apenas para trazer voto ou apenas para poder compor. E aí ele vem e quer nos tirar um direito que é nosso, que é esses 30%, que eu acho ainda pouco, que devia ser 50-50, e nós ainda vamos chegar lá, tá entendendo? Então, eu estou envergonhada do Coronel. Estou envergonhada do Coronel. Se eu fosse ele, eu iria a público pedir desculpa às mulheres que votaram nele e às mulheres que pensou, né, que ele fosse realmente um senador voltado para toda a comunidade em geral. Então, Barbosa, você como homem, qual a sua opinião sobre a questão da cota dos 30% que é obrigatória para a participação das mulheres na política? Você é a favor, você é contra? Em primeiro lugar, eu acho que a mulher participa muito pouco da política, né? Eu acho que é uma falha da mulher. Se fala muito contra a violência da mulher, a gente falou no outro bloco, né? Mas as mulheres precisam se impor também nisso aí. Isso é uma violência quando a mulher não pode participar do processo. É como antigamente a mulher também não votava, né? Ela não poderia votar. Hoje ela já pode. Então foi uma conquista. E o fato dela ser alijada da política passa também por essa... Eu acho que a mulher tem que fazer uma meia-culpa aí, porque ela precisa participar mais. Não estou falando de todas as mulheres, né? Mas a maioria não quer participar da política. Essa é uma verdade. Então os partidos têm essa cota e não conseguem preencher. As mulheres não vão lá exigir essa vaga, exigir esse direito, né? Então, na lógica, eu acho que deveria não ser 30%, deveria a participação da mulher ser 40%, 50% pelo menos. Mas a mulher não faz por onde isso acontecer, ela não quer participar da política, ela está se colocando de fora. E aí as poucas mulheres que vão por um incentivo do partido para tentar preencher aquela cota para receber o dinheiro. Essa é a verdade. Por isso que o PSL acabou botando as mulheres laranja lá e
tiraram aquele, né, o Bolsonaro acabou tirando o ministro, mas tem um outro lá do turismo que fez a mesma coisa e não tiraram. Eu acho que todos tinham que ser até banidos da política, porque, né, não pode usar a mulher como laranja, nem o homem também. Eu acho que o partido tem que ser honesto. Ó, não completei a cota, devolve o dinheiro, né? Então, eu acho que essas coisas estão todas erradas. O Congresso, para mim, está todo errado. Eu sou contra, hoje, a prática do Congresso. Quando o Congresso está ali para votar uma reforma, para votar um projeto de lei que interesse a sociedade e que seja bom para a sociedade, eu acho que independe de negociação com o presidente. O presidente não deveria nem ir no Congresso, porque se são poderes independentes, poderes, né, constituídos, eu acho que o executivo não deve interferir no legislativo para não ter corrupção, para não acontecer o que aconteceu com outro presidente que está preso aí, pagando por um crime que ele foi induzido, inclusive, a cometer, porque se ele não aliciasse, não corrompesse os deputados com cargos, aconteceu o que está acontecendo agora. Os deputados não querem votar nos projetos que interessam o Brasil. Então, esses deputados, esse Congresso, sempre levaram os presidentes a serem corruptos. E não foi só Lula, não. Todos os outros, só que infelizmente o Lula está pagando como bode expiatório. Essa é a realidade, entendeu? A gente tem que ser honesto e reconhecer isso. E se o Bolsonaro ceder essas pressões, ele vai acabar também lá na frente ou preso ou desmoralizado. Falando ainda sobre essa questão da mulher na política, aí algumas pessoas têm a visão de que a mulher tem um pouco de responsabilidade porque elas não se colocam nessa posição. Aí eu falo, o processo de eleição no país, ele começou em 1532, em São Vicente, em São Paulo. As mulheres só começaram a participar, e ainda parcialmente, em 1932. Quer dizer, nós tivemos 400 anos de atraso para começarmos parcialmente ainda a fazer parte do processo, porque a mulher, para votar inicialmente, ela tinha que ter uma fonte de renda, ela tinha que ser, se fosse casada, com autorização do marido. Se ela fosse solteira, no caso, ela poderia votar, mas nessa condição de ter uma fonte de renda. Quer dizer, nós tivemos 400 anos de atraso, 400 anos em que o espaço foi construído para que a gente percebesse que não é o nosso local. Então, quando a gente fala que uma mulher, ela não tem interesse, na verdade, algumas mulheres têm mais interesse que as outras, sim. Por quê? Porque algumas realmente romperam essas barreiras, certo? Que algumas outras ainda precisam romper, mas que para isso aconteça, elas precisam enxergar que o espaço não é somente do homem, porque tem esse mito, né, de política e testosterona, que é um ambiente masculino, que não é assim. Então, essa cota, ela é importante, ela tem que existir, Barbosa, porque vai forçar com que os partidos corram atrás disso, e isso vai fazer com que outras mulheres que estão do lado de fora percebam, não, poxa, tem mulher ali dentro também, peraí, quer dizer que tudo isso que eu fui ensinada, que eu fui conduzida a minha vida toda, não existe. Entende? Mas eu porque a cultura machista tem que ter a cota. Agora, a cultura machista inibe também a mulher. Olha, hoje eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante. Quando um entrevistador perguntou a uma vereadora, né, o ambiente na Câmara em relação a ela disse assim, são 20 homens e um segredo. Quer dizer, é o que ocorre. A mulher, né? quando os homens estão ali juntos, eles vão discutir as coisas, ele relega a mulher. Tem que acabar com isso. É a cultura machista. Deixa eu te falar, quando eu estou falando como é importante essa questão da cota, eu fui candidata a deputada, enfim, eu estou nesse meio político, e quantas mulheres vieram para mim, poxa, Ellen, olha que legal. E aí, como é? Você não fica constrangida lá dentro? Entende? Então, as próprias mulheres, não é que elas não querem, é que elas foram conduzidas a vida toda a enxergar esse espaço como espaço masculino. Então, nós tivemos um aumento no Congresso em relação à mulher, certo? E tudo isso foi consequência justamente dessas cotas. Olha, no Congresso, no Senado, não existia banheiro feminino até uns 5, 6 anos atrás. Quer dizer, quantos anos, quantas décadas existe o palácio? E olha só, as mulheres tinham que ir até a copa, até a cozinha, para terem acesso ao banheiro, porque não tinha banheiro para elas no plenário. Exatamente. Então não adianta a gente... Você vê que país que a gente vive machista, e a gente está discutindo aqui a ponta que é o feminicídio, mas não discute as causas lá atrás, entendeu? Porque tudo isso passa pela violência. Agora, o que é que eu acho que as mulheres poderiam fazer? Unidas,
um trabalho de conscientização através dos meios de comunicação, se a mulher se abstesse de votar na eleição, né? Olha, todo voto da mulher nessa eleição vai ser nulo ou vai ser branco, como forma de protesto para dizer que as mulheres têm que ter participação. Então as mulheres têm a força do voto, têm a força de outras coisas, mas nós somos maioria. Nós somos 56%. Entende como como é desequilibrada essa balança? Mas enfim, entra muito do psicológico. Mas é o cultural, entra muito do psicológico a área dela, né? Porque vem da cultura. E a própria mulher admite isso internamente no seu psicológico e não luta para mudar isso. Como eu falei, tem 30% de cota, mas não tem 30% de candidatos nos partidos. Vou fazer um intervalo comercial aqui e nós voltamos já. Estamos aqui com a Alô-Cidade, recebendo aqui o Barbosa e também a Tia Nem, psicóloga. E agora eu quero entrar no assunto com você, Barbosa, essa semana, que foi a decisão do STJ em estar reduzindo a pena do Lula, certo? Ele se baseou, o STJ, que a pena que foi aplicada pelo Moro foi de 12 anos, foi de 9 meses. 10 certo? anos Não, 9 anos e 6 meses. E o TRF 4 acrescentou mais 2 anos e pouco. Isso, 12 anos e 4. Correto. E foi para 12 anos e 1 mês a pena do Lula. Então, o STJ, eles entenderam que não houve critério, não houve nada que realmente desse respaldo para esse aumento de pena dele. E com isso pode fazer com que o Lula acabe saindo, na verdade, da prisão até esse ano ainda, por bom comportamento, enfim, através da condicional. Então, qual a sua avaliação sobre a situação, Barbosa? Realmente é o que você falou, né? O Sérgio Moro tinha dado uma pena menor, embora uma pena, né, de 9 anos e pouco, não é tão pequena assim pelo crime, né, mas é uma pena menor. E quando foi julgado pelo TRF4, a turma lá achou que era para ser acrescida para 12 anos. E agora os advogados de Lula conseguiram que o seu recurso chegasse ao Superior Tribunal de Justiça e eles entenderam que a pena do Sérgio Moro estaria dentro do que se pede e o tribunal abusou um pouco, aumentando a pena. Isso possibilitaria o Lula de sair da cadeia mais cedo, como você falou, né? Porque tem todo o regime de cumprimento de pena que vai beneficiando o preso de acordo a ele chegar a 1/3 da pena, né? Por bom comportamento, uma série de outros detalhes. Mas tem ainda a expectativa do julgamento do sítio de Atibaia. Se nesse julgamento o Lula obtiver a condenação, né, na segunda instância, caso o Supremo também não, ou a Câmara de Deputados, o Congresso não revogue essa situação de segunda instância, né? Porque existe um movimento muito grande para isso, o Lula pode sair da cadeia esse ano. O que não quer dizer que Lula estaria apto a ser candidato, até porque a lei da ficha suja ele está constando lá e não sai mais, né? Porque ele foi julgado e condenado por um colegiado. Então, candidato ele não pode mais ser. Agora, ele pode sair da cadeia esse ano, pode fazer política, pode trabalhar, né? Caso ele não seja condenado também pela outra situação que é do sítio de Atibaia. Então, Tia Nem, qual a sua posição sobre isso? Sobre essa possibilidade do Lula estar saindo? Enfim, eu acho que muda muito a situação do PT, se isso acontecer, porque mesmo Lula não podendo mais ser candidato, mas em 2022 o PT vai trazer algum outro nome também, um nome que vai estar... Ele é um líder muito forte. Ele vai estar arrastando de verdade as pessoas, agora, não de dentro da cadeia, como ele fez nessa eleição agora com a Haddad. Ele vai estar realmente lidando com o público, certo? Enfim, então, é um fator que você entende que pode ser decisivo e até atrapalhando a possível, né, e tão, de acordo com muitos esclarecidos do assunto, já certa a reeleição de Bolsonaro. Você acha que um Lula solto, Lula ali, ó, de mão dada com um provável candidato do PT, você acha que é um fator que pode vir a mudar o que se espera de 2022? É inegável que Lula é um dos políticos mais carismáticos que o Brasil já teve. Lula, ele tem vamos dizer assim, ele tem o amor de uma parte da população brasileira, né? Isso aí é inegável. Como é inegável também que ele foi preso por corrupção, né? O Brasil, a gente anda muito desacreditado da justiça. Eu não li, sabe? Eu não li o processo
do STJ. Eu não li o processo para ele ter se baseado, a base dele, né? Qual foi a base que ele usou mas eu vou fazer isso ainda, que ele usou para diminuir a pena do Lula. Porque, na verdade, eu acho até assim meio gritante ele mandar esse recado para o ST4, né? O TRF4. Ele mandar esse recado de que o TRF4 foi abusivo, não tinha o direito, não podia fazer esse aumento de pena. Quer dizer, é uma jogada de juízes que faz com que a gente fique sem entender e desacreditar de que a justiça realmente está sendo feita. Barbosa, você acha que, devido a todo esse apelo, como a gente estava falando aqui, realmente o Lula é essa figura? Eu enxergo hoje o Lula, na verdade, é o grande mito em termos de política no país, porque com tudo que vem acontecendo, ele preso, inclusive, ele ainda consegue arrastar pelo menos 40% a 45% do país com ele, certo? Então, ele solto, ele segurando na mão de um provável candidato do PT em 2022, você acha que isso é um fator que realmente pode abalar o domínio da direita que se começou agora com esse governo de Bolsonaro? Eli, veja bem, o Brasil vive uma situação como boa parte do mundo. Se a gente for analisar a política na Itália, na França, nos Estados Unidos, na Rússia, né? A Rússia menos um pouco, mas os Estados Unidos, o Brasil, é uma dicotomia, né? Tem um lado que é situação e tem o outro lado com a mesma proporção, que é oposição. Sempre foi, né? Desde a eleição do Lula que começou esse movimento. O PSDB não soube capitalizar isso para ele. E o PSL, através do Bolsonaro, agora conseguiu dividir o Brasil mesmo. Então, você tem uma parte que é bolsonarista, né? Metade do Brasil é petista, ou é oposição, né? Quando eu falo petista, porque junta aí PCdoB, né? As pessoas são simpatizantes à esquerda e aí apoiam Lula por ser ele uma maior liderança, uma figura carismática, como a tia Ném falou aí. Aí o que é que acontece? O Brasil vai viver sempre essa divisão. E o Lula é o líder. O Lula conseguiu se sobressair sobre todos da esquerda e ele é o grande líder da esquerda. Então, enquanto houver esquerda no Brasil, enquanto houver simpatizantes do socialismo, né, e dessa prática que o Lula adotou para o PT, não estou me referindo à prática de corrupção, não. Eu estou me referindo à prática de socialismo, né, de defender os sem terras, de defender as minorias. Então, ele vai ser sempre essa liderança. Porque também, assim, o Lula, ele consegue agarinhar a camada mais pobre da sociedade brasileira. Exatamente. Está entendendo? Ou com um discurso mentiroso, ou com um discurso verdadeiro, que a gente não é o que nós estamos discutindo, mas ele consegue fazer com que as pessoas com menos poder aquisitivo acredite que ele realmente é o salvador da pátria. Eu acho que tem muito essa questão da identificação. A identificação. As pessoas veem uma nordestino, veio lá. Veio de baixo e foi crescendo. Então as pessoas gostam. Se identificam, né? Se identificam com a história no sentido da vida dele até chegar realmente ao ápice como presidente. Chegou. Mas a sua trajetória mesmo de metalúrgico, enfim. Então... Mas houve um detalhe aí também que a gente não está colocando aqui, que ele deu sorte porque no momento que o Brasil atravessava a melhor fase econômica, né, ele conseguiu recursos para beneficiar a pobreza e beneficiou. Né? Hoje você tem inúmeras pessoas na faculdade particular que jamais poderiam fazer, não fosse o FIES, não fosse o ProUni, né? E tudo isso foi iniciativa do governo de Lula. A Bahia, por exemplo, um estado tão grande como esse, que cabe vários países aqui, só tinha uma universidade federal, né, durante décadas, né? E Lula veio e trouxe várias instituições para o interior do estado, né? Você tem no Recôncavo, você tem no sul da Bahia, você tem no extremo sul, núcleos da Universidade Federal, né? Então isso realmente foram conquistas. Eu estou citando a Bahia, mas isso aconteceu no Brasil inteiro. Pernambuco se desenvolveu muito, né, através do Porto do Suape, que ainda nem foi terminado, mas rendeu muito dividendo para o estado, levou a indústria de automóvel para o Nordeste, enfim. Lula pegou o melhor momento do Brasil e beneficiou a classe menos favorecida. Os Estados Unidos, naquele período, os Estados Unidos estavam passando por dificuldades. Os Estados Unidos, né? Essa exatamente, potência econômica mundial. E aí, lembra da famosa frase do Lula? Nós não vamos sentir nem a marolinha.
Quer dizer, essas são as coisas do líder. O líder tem essa coisa de em momentos taxativos, ele demonstrar capacidade. Capacidade e força, ainda que não tivesse, mas ele demonstrava. Exatamente. Né? Não é somente o É ser, é o inegável parecer. que ele é um dos maiores líderes políticos E outra coisa também que o Lula do fez... mundo, eu arrisco dizer Lula do mundo. Do mundo. E outra coisa que ele fez foi segurar custos de combustíveis, né? Porque a Petrobras, o petróleo não é nosso, né? Tem esse orgulho o Brasil de dizer o petróleo é nosso. Então, se é nosso, não tem que ter lucro. Vamos segurar, vamos baixar o preço da gasolina, deixa o mundo lá subir o preço. Enfim, mas ele construiu um caminho que poderia dar no futuro no que deu na Venezuela, né? Infelizmente. Então, mas ele pegou um momento bom, se a bomba estourar agora, vai estourar no colo de outro. Então, segurou a gasolina, segurou a energia. No segundo governo da Dilma, a gente começou a sentir o baque. Começou a sentir todo esse escapamento. Exatamente. Esse escapamento. Você segura, tem uma hora que você não consegue mais. É por isso que nós estamos passando agora. É isso que está passando agora. Exatamente. Entendeu? Mas aí ele fica como bom. Como bom. Porque ele beneficiou, né? E quem está agora... e agora quem está vai ficar como ruim. Porque vai ter que tomar medidas agora mesmo drásticas. Eu vi hoje uma notícia terrível. 99% de quem pegou o FIES não está conseguindo pagar. E aí é um rombo de 26 bilhões para o Brasil, entendeu? Eu vou estar fazendo intervalo comercial e nós voltamos no próximo bloco com a Velocidade. Estamos aqui com a Velocidade, falamos no bloco anterior sobre a questão do Lula, da possibilidade dele ter a pena reduzida. Na verdade, teve a pena reduzida, agora a possibilidade dele sair ou não, né? Devido a todos essas leis, essas brechas que permitem realmente a pessoa estar saindo antes da prisão. Agora eu quero falar sobre um assunto também que está movimentando bastante o cenário político a nível nacional, que é esse confronto entre Carlos Bolsonaro e o Mourão. Nós tivemos o Marco Feliciano, ele deu entrada ao pedido de impeachment do general Mourão, alegando que está havendo um comportamento por parte do vice-presidente que não é de acordo ao que deveria ser, ele por estar se posicionando muito contra as decisões de Bolsonaro, que é o presidente. E nisso veio Carlos Bolsonaro, filho do presidente, entrando na história e começou a atacar o Mourão em redes sociais. Então, está havendo esse conflito dentro da base de Bolsonaro, quer dizer, o filho e o vice-presidente, um contra o outro, certo? Então, eu quero que você fale, você como uma pessoa que já foi de esquerda, hoje você é de direita, tem acompanhado a questão da política a nível nacional, qual a sua visão sobre isso? Quer dizer, filho do presidente, que é um vereador, e o filho do presidente e o vice-presidente nesse conflito em redes sociais, o que está acontecendo? Veja bem, o Carlos Bolsonaro, chamado Pitbull, né? Ele foi muito importante na época da campanha da mídia, né? Na mídia, que foi uma campanha totalmente na mídia, né? O Bolsonaro recebeu aquela facada, ficou sem poder participar dos embates, essas coisas, e o Carlos pegou e começou nas redes sociais a trabalhar o nome do pai. Ele foi super importante, a gente não pode negar isso. Mas está na hora do Carlos e voltar para o Rio de Janeiro e lá para a Câmara do Rio de Janeiro trabalhar pela população carioca, né? Porque e deixar a parte do pai para o pai, né? Deixa com o pai o que é do pai. Quanto ao Mourão, eu tenho minhas ressalvas quanto ao vice. O vice tem se mostrado realmente contrário a tudo que o presidente anda fazendo. Tudo que o presidente faz, o vice vai lá e bota um defeito. Ele anda comentando coisas que faz com que o presidente fique em maus lençóis. Porque, na verdade, quando a gente escolhe uma pessoa para ser vice, a gente escolhe um parceiro. Um parceiro que pode nos alertar das nossas falhas, mas em particular, não na rede social, onde todo mundo está observando. E você, Barbosa? Olha, eu acho o seguinte, em primeiro lugar, o problema todo
primeiro porque o Carlos é filho do presidente, tudo bem. Tudo que ele fala, existe uma repercussão maior. Né? Segundo, porque ele conseguiu demitir um ministro também pelas redes sociais, né? Defendendo o interesse do pai. Então a imprensa pegou isso e como motivo de burburinho, de disse-me-disse, então tudo que o Carlos fala, a imprensa repercute. O Mourão está sendo muito assediado pelo Estadão e pela Rede Globo, né? Numa forma de usar o Mourão como uma afronta a Bolsonaro. Porque Mourão lá atrás, nas eleições, andou falando em golpe. Então a imprensa acha que há uma possibilidade de no futuro existir um impeachment e o Mourão acabar sendo o presidente da República e tirar o Bolsonaro. E aí o Mourão, para agradar esse segmento, vai nessa linha. Aí pega o Jean Willis, que cuspiu no Bolsonaro lá no Congresso na época do impeachment, e quer trazer o Jean Willis para o Brasil, né, naquela condição de, não, você tem que assumir seu cargo, você foi eleito e tal. Isso é uma afronta ao Bolsonaro como pessoa, né? Não como presidente, mas como pessoa. E aí vai se criando esse clima. Aí, enquanto o Bolsonaro desagrada a Rede Globo e o Estadão, aí o Mourão agrada. Então, o Mourão é a figura que mais agrada a Rede Globo e ao Estadão. Aí, como a Rede Globo detém a maior audiência ainda de televisão no Brasil, pelo menos por enquanto, toda a crise. Exatamente. Tem o Estadão também, que é bastante repercutido, até pela própria Rede Globo, porque a maioria do Brasil nem sabe o que é Estadão, mas a Globo repercute. Então, eles aproveitam esse gancho para promover o Mourão. Agora, o Carlos deveria passar batido, porque ele não é presidente, ele não é autoridade, ele não é em Brasília, ele é no Rio de Janeiro, é um cidadão carioca, como qualquer outro, pode falar lá a besteira que quiser e ficar por isso mesmo. Não é assessor do pai. Não tem nada a ver. Entendendo? Agora sim, veja bem, o governo Bolsonaro ainda está, vamos dizer assim, eu votei em Bolsonaro, tá entendendo? Fiz campanha, fui fiscal de urna do governo Bolsonaro, mas eu vejo assim o governo Bolsonaro ainda meio confuso. Mas também, pelo que ele recebeu 13 milhões de pessoas desempregadas, ele recebeu as estatais todas no vermelho, né? Ele recebeu o Brasil, como a própria Gleisi falou, falido. O Brasil está falido, ela disse, lá no Congresso. O Brasil está falido, só que ela não disse, e a culpa é nossa. E a culpa é nossa. Então, o governo anda meio confuso ainda. São 100 e poucos dias, a gente não pode ficar cobrando de um governo em 100 e poucos dias. Nem municipal, nem estadual, nem federal. Mas assim, essas ações do vice e essas ações do menino Carlos, ele tá contribuindo mais ainda para que a oposição encontre fomentação para ir de encontro ao governo. Enfim, vamos aguardar os próximos episódios. Eu quero agradecer pela participação. Eu que agradeço a você também. Eu que agradeço. Quero convidar vocês a estarem seguindo as nossas redes sociais, o Facebook, no Instagram, o TVI Play. Também seguir o nosso site, baixar o aplicativo para vocês acompanharem diariamente a nossa programação, ok? Mais uma vez, muito obrigada a todos vocês. Até o próximo programa. Obrigada a você pela oportunidade. Até já.